Estamos iniciando mais um episódio do Troca de Valor Podcast, nossa 24ª edição, e hoje a gente traz dois convidados para que a gente possa falar de um assunto extremamente importante e eu diria vital. Vamos falar de saúde? Vamos contar, vamos retratar, vamos reprisar, vamos refletir sobre a história de uma instituição que tem a ver muito com a nossa vida. Meus amigos, eu te convido então para que a partir de agora, em nome sempre da Uniarp e da Unimed, assista comigo. Vale a pena você ouvir o que a gente tem para contar para você sobre... Olha, vou só dar um spoiler. Hospital Maicé, um hospital que se confunde com a história de milhares de famílias da nossa cidade e também da nossa região. Por isso que a gente não poderia deixar de trazer aqui duas pessoas que hoje representam certamente um grande momento do Hospital Maicé. São 47 anos de muito serviço prestado, mas eu quero enaltecer aqui, primeiro agradecer a presença da irmã Elizabeth de Lima, que está aqui junto comigo, e também meu amigo Sérgio Schmidt Júnior, irmã diretora do hospital, o Sérgio também fazendo parte dessa diretoria, enfim, da gestão do Hospital Maicé. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, vamos começar pelas mulheres, né? Sérgio, irmã Elizabeth, seja bem-vindo ao Troca de Valor Podcast. Vamos falar um pouquinho sobre essa história. A senhora que já está há um bom tempo à frente desta desafiante missão. Muito bem, é bom estar aqui, é bom a gente poder ocupar esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência, especialmente depois que eu passei a residir em Caçador, né? Desde 2013 eu faço parte dessa história de Caçador também, não só do hospital. Bom, falar da irmã Elizabeth é falar de uma pessoa que, inclusive... A gente vai tratá-la como irmã porque ela faz parte da congregação das Irmãs dos Santos Anjos, que é a mantenedora, seria, lá do Hospital Maicé. Formada em serviço social, pós-graduada em gestão de saúde hospitalar, atua na área da saúde há mais de 30 anos e está em Caçador, como ela já frisou aqui, desde 2013, trabalhando à frente do Hospital Maicé. Mas falar da irmã Elizabeth, eu volto um pouquinho lá atrás. Essa filha do seu, saudoso seu Expedito e a Dona Maria, que hoje já moram na eternidade. Irmã, de mais três irmãos, e que nasceu lá na cidade de Cornélio Procópio, no estado do Paraná, esta jovem senhora de apenas 63 anos. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu sim de estar aqui com a gente no Troca de Valor, irmã. Sérgio, meu amigo Sérgio, é verdade, Sérgio Schmidt Júnior. Torcedor do Figueirense, gente. Caiu para a 2ª divisão. Só para descontrair um pouquinho. Ô, Sérgio, primeiro, meu irmão, obrigado aí também. Sei que vocês é um desafio sair de dentro daquele gigante lá para estar aqui com a gente. Mas eu acho que vai valer a pena a gente contar um pouquinho de tudo que acontece, que já aconteceu e que está acontecendo e que vai ainda acontecer no Hospital Maicé. Bem-vindo. Tudo bem, Denilson? Muito obrigado pelo convite, Primeiro, agradecer imensamente esse convite. Como a irmã falou, é uma oportunidade para a gente muito grande de participar e a gente expor para a comunidade que a gente está inserido, que a gente convive no dia a dia, sobre o que acontece dentro de um equipamento de saúde tão importante como é o Hospital Maicé para toda a comunidade. Tu bem falou, a gente
tem uma história com a comunidade de Caçador, né? A Associação Franco-Brasileira, a Irmã dos Santos Anjos. Então, assim, comemoramos agora 47 anos. Então, é muito importante a gente trazer essas informações para a comunidade e a gente passar o que o hospital está programando, o que a gente pretende trazer de novos serviços e realmente a gente poder contar um pouquinho do que acontece no dia a dia e do que a gente planeja sempre junto com a comunidade que abraçou o hospital, né? Então isso traz uma característica bem diferente de outras regiões, que é a comunidade participando do nosso dia a dia, né? Sérgio, bom, recentemente, além gente, eu vou falar para vocês, eu já vivi de perto, com todo respeito, a loucura desses dois aqui, gente, dentro daquela estrutura, tá? Bom, e ainda assim ele arrumou tempo para ser presidente do Conselho de Saúde, recentemente, né, entregou o cargo. O Sérgio Schmidt Júnior, que é natural de Florianópolis, formado em administração, pós-graduado em gestão de saúde, gestão empresarial e gestão financeira. Está em Caçador desde 2016, trabalhando no Hospital Maicé como diretor administrativo. E eu digo também, a mesma coisa que eu falei da irmã, falo do Sérgio agora. Ele, né, o filho do seu Sérgio, né, antes desse Sérgio, tem um outro Sérgio, né, o Sérgio que deu a vida ao Sérgio. E da dona Rose, né, já tive a oportunidade de, muito rapidamente, mas conhecê-los. O papai, né, orgulhoso do Miguel, né, e o dono do coração da dona Raquel. Este jovem também, de 44 anos, que já atua nessa área da saúde, saúde pública. Há quanto tempo, hein, Sérgio? Já estou um pouquinho de tempo aí, já acho que aproximadamente quase que 20 anos, né? Seja os trabalhos de consultoria, seja participação em outras entidades filantrópicas. A gente sempre fala, a irmã também vai poder confirmar isso, que a saúde é um bichinho que quando pica pela primeira vez a gente fala que é difícil, é um trabalho árduo, mas é muito gratificante. Eu acho que quem pode trabalhar, quem tem a oportunidade de estar dentro da área da saúde, vai ser sempre muito gratificante estar nessa área. Primeiro, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, tá, por você também, pelo teu sim, tá, por vocês, eu sei o quanto é importante vocês estarem lá, mas é claro, um hospital funciona 365 dias, às vezes 366 dias do ano, 24 horas por dia. E eu sei o quanto é difícil vocês, né, se permitirem sair de dentro daquela estrutura para estar aqui com a gente. Como falei, acho extremamente válido, sou muito suspeito em falar, mas eu acho que vale a pena a gente retratar aquilo que está acontecendo a nível de saúde, e até porque a gente tem histórias que nos remetem a muito saudosismo, a preocupações, a superações que fazem com que a gente hoje possa aqui também retratar um pouco. Bom, irmã Elizabeth de Lima, essa menina que saiu lá do Paraná e... Como que é? Conta um pouquinho dessa história aí, rapidinho, hein? Rápido. O trem bala, né? Para poder falar da minha história, mas com 20 anos eu entrei na congregação dos Santos Anjos, fiz minha primeira experiência, inclusive, aqui em Caçador. Fiquei 1 ano aqui conhecendo a congregação através da experiência do hospital e de uma comunidade que nós já tínhamos aqui. Daqui eu fui para o Rio de Janeiro fazer a formação. Do Rio fui para Minas, daí fiz a faculdade em BH. De BH eu fui para o Rio Grande do Sul, trabalhei lá por quase 18 anos e depois eu vim para Caçador. Então, um pouquinho resumindo, né? Então, da minha trajetória como irmã, como religiosa, a gente fez todo esse processo de estar aqui e acolá em função da missão que a gente abraça enquanto congregação, né? A gente, me permita aqui falar que irmãs, né, e tem aí os padres, enfim, esses consagrados, como é o caso da irmã Elizabeth, a gente às vezes percebe assim, e recentemente a gente teve até uma certa mudança a nível
de padres, os vigários, os párocos, né, que vão sempre mudando. Meio que parece, assim, tem uma coisa que acontece muito, né? Os padres, gerente de banco, então é uma coisa assim que vai... Né? Graças a Deus que não fizeram isso com a irmã, que ela tá aqui já, e espero que continue mais tempo, hein, irmã? A gente está aqui desde 2013, e tem essa coisa de também, hoje você... Atenção, irmã Elizabeth, na superior, ela vai dizer, agora a tua missão acabou aí, vai para tal lugar. Tem isso? Tem, tanto é que eu estava em BH muito bem, de Belo Horizonte eu fui para Rio Grande do Sul, depois me apaixonei pelo Rio Grande do Sul, estava muito bem lá, vim para cá e estou muito bem aqui, espero ficar um pouco mais, né? Então... E eu espero que esteja apaixonada também por caçador, né? Com certeza. A gente bebe da água, a gente se apaixona, né? Então, e aí, é claro, vem essa vida que começa, falando, é claro, dessa vida profissional. Uhum. Mas antes dos 20 anos, um pouquinho dessa história, morar no interior do Paraná, será que é mais ou menos aquilo que a gente imagina? Família? Mais ou menos igual, é uma história parecida, as histórias se confundem quando a gente conversa com o pessoal do interior. Então, eu também sou de cidade, uma cidade plana. Antes de morar em Cornélio, primeiro eu morei numa cidadezinha menor, ainda que Cornélio Procópio. Das questões que a gente mais fazia na adolescência era andar de bicicleta, então, e jogar vôlei. Essa questão que a juventude fazia. A gente, como grupo de jovens, já pertencente à igreja, a gente gostava muito mesmo de ajudar as pessoas. Então, final de semana a gente se encontrava, até construía casa. Né? Enquanto pastoral da juventude, que a gente participava naquela época, até a juventude chamava-se Juca. Né, jovens unidos ali construindo um novo tempo. Então, a gente muito atuante, aquele período eu trabalhei até no começo, minha primeira experiência de trabalho, até dizer que foi sendo cuidadora de bebê, de criança, babá. Lá a gente chamava assim, né? Então, depois fez experiência também no comércio e daí, com 20 anos, eu já se encontrou. Tomei uma decisão, né? Bem radical, porque... não é fácil sair de uma cidade do interior com aqueles costumes que a gente tinha. E passei um ano aqui em Caçador, que é meio parecido, mas depois, em 84, eu fui para o Rio de Janeiro. Daí as coisas mudam tudo. O que o seu expedito fazia? O pai trabalhava numa empresa chamada Copersuca. Trabalhava lá, era muito forte a cana, né, de açúcar. Né? Antes ele trabalhou como agricultor. Nossa, até meus 10 anos a gente ficou na agricultura, como todo, no mato. Né? Só que lá era forte o café. Opa! Né? Café. Depois, em 79, deu aquela grande geada, né, que é chamada Geada Preta no Norte. Londrina foi chamada, que é a região nossa, foi chamada de a capital do café, né? Sim. Verdade. Então, e povoada por mineiros, meu pai é mineiro, então eu tenho muito de mineiro. Quietinho. Irmã Elizabeth aqui no Troca de Valor Podcast. Ô Sérgio, conta um pouquinho dessa história aí também. Afinal de contas, 44 anos não são 44 dias, né? Conta aí. Queria ser jogador também, Sérgio? Tentei ser jogador de futebol, na verdade, mas não tinha aptidão e habilidade física para isso, na verdade. Mas, como a irmã falou também, minha adolescência, minha infância, né, foi ali primeiro em família dos meus pais de Biguaçu, na Grande Florianópolis, família da minha mãe de Florianópolis, né? Então, a gente se criou naquela região da Grande Florianópolis, né? Então, gostava de futebol, gostava de estar com os amigos. A gente tinha muito isso de soltar pipa, pandorga, e futebol, torneio todo final de semana, futebol amador, envolvimento com música. Sempre gostei dessa coisa de samba, pagode. Quando era na adolescência, gosto ainda hoje em dia também, mas bem menos do que naquela época. Tinha mais cabelo, né? Não usava óculos, então... Mas assim, uma adolescência normal, como qualquer um, né? Pais funcionários públicos, né? Minha mãe policial civil, meu pai funcionário do Estado, sempre trabalhando desde cedo, então... 14 anos de idade já trabalhava de bolsista,
Sempre corri atrás de fazer minhas coisas e com 16 anos já estava empreendendo, tinha uma pequena locadora de videogame naquela época. Olha só. Meu pai tinha loja com a minha mãe, então para fazer uma renda extra, para poder, né, dar conforto para mim e para minha irmã, então viajavam no final de semana para São Paulo, para o Paraguai, traziam produtos para vender. Então, e sendo funcionário público, então sempre trabalhei junto com eles ali e comecei a trabalhar sempre muito cedo, na verdade, né? Qual que é o nome da sua irmã? Mariana. Mariana. E a Mariana atua em que área? A minha irmã hoje tem um negócio próprio, né? Comércio online ali, desenvolve alguns produtos, empreendedora. E mora lá, reside, né, junto com os meus pais lá, então ela fica em Florianópolis, tem 2 filhos. Então, assim, a gente sempre, desde cedo, por ser uma família muito conhecida por causa disso. Meu pai sempre jogou futebol amador, minha mãe por conhecer todo mundo, a família, então a gente acabava andando em Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis, e tu conhece um pouquinho desse meio do futebol, a gente acaba fazendo muitas amizades, na verdade, né? E depois, passando por essa parte de universidade, então fazer vestibular, começar a trabalhar, então sempre me virei desde muito cedo, assim, por conta. Meus pais sempre apoiaram, mas eu sempre gostei de correr atrás, né? De não depender, né? Meus pais e minha mãe sempre... Criar a sua independência. A minha independência, isso. Mas eles sempre me apoiaram em tudo, me apoiam até hoje, então são muito parceiros, assim. Bom, Sérgio, eu vejo aqui, então o Sérgio está em Caçador desde 2016. Já comemorou os 10 anos ou vai comemorar? Eu vou comemorar a final desse ano, né? Os 10 anos em Caçador, né? Então, eu cheguei em Caçador em setembro, né, irmã? Setembro é efetivo, né? Conheci Caçador antes, em 2014 e 15, pelo próprio trabalho que tinha, né? De avaliar, assim, enfim, de vir conhecer o hospital, que foi um pedido da secretaria lá atrás, naquela época. E acabei conhecendo a irmã, conhecendo os empresários do conselho, e a gente criou uma relação, um vínculo e... Tá, e como que você... Tá, tudo bem, veio aqui, visitou, teve uma relação com a irmã e tal, e daí como é que você sai de Florianópolis, a capital do estado, tá? Lá no conforto, com a sua família, seus pais, e vem cair em Caçador? Na verdade, assim, Denis, eu acho que cada um tem um pouquinho... sempre converso muito isso com a irmã Elizabeth, sobre a gente, às vezes, ter um propósito de querer fazer algo mais, né? Eu me enxergava num momento profissional que, no lugar onde eu estava inserido, eu acho que a contribuição era grande, mas eu podia ter uma contribuição muito maior quando eu vim conhecer a primeira vez a estrutura e conheci toda a história, principalmente conversando com a irmã e com 3 empresários que faziam parte do conselho consultivo, né? O Leonir da Temasa, o João da Alfa e o Henrique da Transpower. Então essas 3 pessoas com a irmã conversaram, me contaram a história que o hospital ia fechar em 2013, que aí eles estavam criando um conselho consultivo para ajudar. Eu já tinha conhecimento de outra cidade que tinha feito esse mesmo caminho, né, com um hospital de irmãs, que os empresários se uniram para não deixar a estrutura fechar, até porque a minha esposa era contadora dessa instituição quando estava em Florianópolis, uma instituição também religiosa, né, que possuía 3 hospitais, e a gente foi conversando e entendendo que poderia contribuir. A gente começou primeiro uma conversa conversando com a irmã, com os empresários, vai nessa linha, direcionar para algumas orientações. E aí acabaram me fazendo o convite, conversando principalmente com a irmã e com essas 3 pessoas, e a irmã Aparecida junto, que é a nossa vice-diretora. E eu acabei conversando com a minha família, entendendo que eu poderia vir contribuir. Não achei que viria, 5 meses, 1 ano e voltaria, na verdade. E já vai aproximadamente fazer 10 anos que estou aqui, junto com a irmã ali, e falo para ela, a gente conversa muito sempre, que é sempre um desafio, mas é ainda sempre um aprendizado a cada dia, né? Eu acho que a gente sempre coloca isso, e também uma realização de poder dizer que participou de alguma coisa que ajudou as pessoas lá na ponta. Eu acho que essa é a contribuição maior que a gente aprendeu,
nesses 10 anos. A irmã já está muito mais tempo ali, mas que a gente acabou criando, né, irmã, com o nosso vínculo. Tu também esteve lá dentro com a gente, participando de multirões que a gente realizou, de várias ações. Então, acho que quando a gente vê do outro lado, assim, é desafiador a saúde, tem muitas dificuldades, todos os dias tem, mas a gente também consegue trazer muitos sorrisos. A gente consegue também mudar e auxiliar a vida de muitas pessoas. Quando eu digo a gente, eu digo o Hospital Maicé. Né? Todo esse grupo de pessoas que está imbuída lá de melhorar a vida das pessoas, de dar um pouquinho de atenção, de tentar resolver aquele problema de saúde. Então, acho que isso a gente traz para a gente como profissional, sim, mas eu acho que tem uma questão maior que essa questão do propósito e do legado. Eu acho que quando tu tem isso bem definido, que tu queres isso para a tua vida, fica muito mais fácil tu aceitar esses desafios. Como a irmã falou, eu estava lá no Paraná e com 20 anos de idade vou para uma outra realidade. Mudar um conceito de vida, só que muitas vezes a gente tentar convencer as outras pessoas, né? Então, tu tá lá sempre com a gente de voluntário, os empresários participando, a sociedade civil organizada, e isso muda, isso dá uma nova perspectiva para a gente olhar que não é só vou resolver o meu problema e dos meus, que está tudo bem. A gente sabe que é muito mais abrangente, né? Com certeza. Eu vejo... aliás, falar do Hospital Maicé, eu duvido que tenha alguém, principalmente, que resida. Graças a Deus, eu posso dizer uma coisa, assim, que o digital, esse propósito, esse projeto do Troca de Valor, a gente consegue... Acaba sendo uma coisa sem fronteira, né? Então, graças a Deus, a gente consegue chegar aonde outros não conseguem. Então, fica muito disponível isso no mundo inteiro. Mas estamos localizados aqui no meio oeste, numa cidade do interior de Santa Catarina, onde existe um hospital que, entre aspas, era para ser um hospital local, né? Mas hoje é um hospital que acaba sendo muito, com todo o respeito a quem pensa diferente, muito mais que regional. E só para concluir, eu acredito que aqui, aonde nós estamos hoje gravando, em Caçador, que é a sede do Hospital Maicé, que tenha uma família que não tenha tido a necessidade, seja em qualquer momento da vida, de depender do Hospital Maicé. E aí eu também traço uma outra linha. É a questão de você considerar o trabalho, porque ter uma estrutura, parede e tudo mais, é uma coisa. Mas você ter o trabalho das pessoas que estão lá. Eu sempre falo que você sempre, seja em qualquer negócio, você tem que se colocar do outro lado do balcão. Né, Sérgio? Isso. E a gente sabe muito bem, graças a Deus, vocês me deram a oportunidade e eu estive, né, um pouco mais presente em um momento dentro do hospital, e a gente percebeu que as pessoas que lá trabalham não é simplesmente uma profissão, acaba se tornando uma verdadeira missão, e eu vejo isso muito claramente na vida de vocês, né? Se for principalmente a irmã, a senhora está morando ainda no Hospital Maicé, irmã? A gente quase mora no hospital, né? Nós temos a nossa casa. Quando não mora tá colado, né? Colado. Tá bem. Tem até um portãozinho não, que tá mais... Exatamente. Vocês nem saem na rua. Exatamente, porque a gente é meio que guardião, né? Eu penso assim, eu falo muito isso com o Sérgio, ele é muito devoto do Arcanjo São Miguel, tem ele tatuado até no seu corpo, né? Amém. Então, assim... 2. Né? A gente sempre fala assim, nós somos meio aqueles anjos guardiões, que estão sempre atentos, né? Precisou, a gente está lá, ou a gente acaba subindo mesmo à noite, né? Para alguma situação, porque a gente tem esse princípio, esse valor, que é cuidar da vida humana, né? O nosso negócio é esse, um negócio muito, como o Sérgio, e é uma vida humana num momento frágil, num momento debilitado, num momento frágil, num momento que a gente, até eu falava isso no aniversário, é um momento que a pessoa muitas vezes, em muitas situações, ela não tem nem condições de tomar decisão.
ela está totalmente entregue nas nossas mãos, nas mãos dos nossos profissionais. E essa é a grande responsabilidade, porque não é fácil cuidar da vida e cuidar de uma vida debilitada. É importante as pessoas se colocarem neste cenário, imaginar o que é. Né? Nos filmes, é muito... Né? A gente que trabalha na área, a gente, quando assiste o filme, a gente fica... Em vez de assistir o filme, a gente fica vendo as coisas erradas. As coisas que não deveriam ser assim, deveriam ser assado. Então, a gente fica fazendo análise e esquece de ver o filme. Então, o que é viver e cuidar da vida? Como você muito bem frisou, Denilson. Quem é que não precisou? Quando você falava, eu precisei, até de cirurgia de emergência, apendicite, o Sérgio precisou. Então, todos nós, assim, caçador de algum momento, ou nasceu ali, né? Ou levou um familiar ali. É verdade. É verdade. Eu vou dizer assim, eu vivi... e a gente tem que ser muito realista e, olha, literalmente, humano. Eu vivi momentos da mais pura alegria da minha vida, entendeu? Dentro do Hospital Maicé. E vivi também momentos de muita tristeza, que faz parte. Mas realmente a gente tem que saber que o que acontece dentro do hospital, então, tem essas duas situações. São muito claras, Sérgio. Eu acho que é esse paralelo que a irmã traçou, Denilson, trouxe essa informação, né? Ninguém vai para o hospital porque quer. Aí o pessoal fala, né? Não, vai na situação, né? Quando vai nascer o seu filho. Quer estar lá, quer ver o filho, tudo bem. As outras situações, ninguém vai porque quer. Então, assim, a gente sabe que existe todas as dificuldades, como a irmã falou, os pacientes estão debilitados, os acompanhantes familiares que estão junto também ficam debilitados junto muitas vezes, na grande maioria, né? Então, isso é um cenário que a gente se coloca à disposição sempre para ouvir as pessoas, porque, claro, nós não somos médicos, né? Irmã assistente social, diretora-geral, eu sou administrador de empresas, mas nesse período a gente aprende muito uma questão que os psicólogos já fazem isso naturalmente, né? Que é essa questão da escuta, se colocar no lugar do outro. Né? É um trabalho, né, irmã, que a gente vem trazendo isso e nesses 10 anos a gente vem tentando melhorar, trazer essa percepção para o nosso colaborador. Sempre se colocar no lado da outra pessoa, sempre se colocar daquele outro lado do balcão, como tu falou, por quê? Porque amanhã nós podemos estar precisando. Né? Então, assim, não é só porque nesse momento eu não estou precisando daquele serviço de saúde, né, que eu não vou me colocar no lugar daquela família. Né? Então, assim, o hospital é uma empresa como qualquer outra e a gente tem um desafio como gestores. Treinar, qualificar e muitas vezes o desafio é maior ainda porque não é uma linha de produção de uma fábrica, eu converso muito isso com a irmã, a gente discute isso, que esse produto passou na linha de produção e não está adequado lá no controle de qualidade, e a gente tira ele de novo e volta lá para uma esteira, numa fábrica, e a gente vai trabalhar ele novamente. Não, é uma pessoa que está ali precisando do atendimento, é um ser humano. É um familiar que está ali precisando de uma informação. Então, assim, a gente treinar as nossas equipes, qualificar, né, o nosso quadro de colaboradores é um desafio. Por que é um desafio que eu falo hoje em dia que ele é maior do que no passado, né, irmã? Porque a gente vem aí num tempo recente que passou por uma pandemia que todas as pessoas entenderam a importância de ter aquele agente de saúde lá na ponta para atender os seus familiares. Mas essas pessoas que estão lá atendendo também precisam, muitas vezes, desse atendimento de saúde. Então a gente meio que fica como se fosse o guardião, como a irmã falou, não só das pessoas que estão indo lá procurar o serviço, mas também meio que sendo o pai e a mãe desses médicos que têm problema, funcionários que têm problema. Nós também temos problemas porque nós somos seres humanos e nós somos falíveis. Eu falo isso para todo mundo, assim, ninguém acorda de manhã, a irmã sempre fala isso, um médico, um técnico, um enfermeiro, um fisioterapeuta ou uma funcionária de higienização da lavanderia e vai para o hospital assim, hoje é segunda-feira, hoje eu vou tratar mal todo mundo. Amanhã é terça, eu vou tratar bem todo mundo, na quarta é o dia de tratar mal. Não. Nós somos seres humanos e tem dias que a gente tem um problema com a nossa família que muitas vezes a gente não consegue deixar ele da porta para fora. Né, irmã? Então esse é o desafio
constante. Por isso que eu acho que existe uma diferença nisso que a gente vê em outros serviços, essa relação das irmãs e a relação dos nossos voluntários com o hospital. Essa questão do voluntariado tem uma diferença e traz uma sinergia muito grande para a gente buscar essa oferta de serviço de qualidade. Porque muitas vezes a gente não está bem. A gente também tem dificuldade, tem problema. Aí vocês lá como voluntário, eu vou fazer uma ação hoje, a gente vai lá conversar para fazer tal evento, a gente vai lá conversar para fazer uma palestra de motivação para os funcionários, como tu já foi lá fazer, né, para os nossos colaboradores, vai levar o médico para dar uma palestra lá na Associação de Moradores no Martelo, como a gente já fez ações. Então, assim, eu acho que essa importância, essa troca de energia, né, que a gente fala, é importante para a gente manter sempre aceso esse espírito de querer ajudar o próximo. Né? Então, isso a gente reforça e esse bate-papo aqui contigo é bem nesse sentido, realmente. Né? A gente falar que tem várias empresas dentro de uma única empresa. A irmã fala isso todo dia. Dentro do Mais Ser, a gente tem lavanderia, tem empresa de higienização, tem restaurante, é um universo, farmácia é um universo que, laboratório 24 horas, imagem 24 horas, serviço de apoio diagnóstico e imagem, então assim, tem um pouquinho de tudo, na verdade, né? Ah, com certeza. Bom, irmã Elizabeth, eu vou agora voltar um pouco para a gente falar sobre aquela situação, até porque eu acho prudente a gente retratar aquilo que aquele drama que nós vivemos antes da pandemia, que foi o drama de praticamente a gente ver o Hospital Mais Ser fechar. E eu acho que é aí que foi esse time que vocês acabaram, a própria sociedade, enfim, algumas lideranças perceberam que isso não poderia acontecer e que, de fato... Mas eu vou deixar a senhora contar essa história, para a gente recapitular aqui. Eu sei ela em detalhes, mas eu acho que é bom a gente aproveitar esse momento até para entender o que aconteceu e para que não aconteça mais. É até difícil, Denilson, falar desse momento, porque no aniversário ainda eu fiz rapidamente essa memória que eu disse, é uma memória que precisa ser constantemente lembrada, para que a comunidade jamais esqueça da importância que tem um serviço de saúde quando a comunidade abraça esse serviço. Então, eu falava isso no dia do aniversário. A gente tem que fazer a memória para poder lembrar todo mundo que o hospital é importante, sim, para a comunidade. Então, quanto mais a gente cuidar dele, mais ele vai poder cuidar das pessoas. Então, em 2013, aliás, um pouquinho antes, 2009, como conselheira da congregação, comecei a fazer parte da diretoria e a presidente, a minha superiora geral, me deu essa responsabilidade, ainda morando no Rio Grande do Sul, de vir aqui e acompanhar nossos hospitais. Fraiburgo, Jonas Ramos e o Mais Ser. Então, foi esse processo lá em 2009 que desencadeou o fechamento do Jonas em 2010, depois de uma consultoria, assim como o Sérgio, né, já comentou aqui que ele também fez parte de um processo. Não era a equipe dele, uma outra equipe também, mas que veio de Floripa, ajudou a gente no processo de discernimento, chegamos à conclusão de fechar o Jonas. Depois, né, foi o processo que fechamos Fraiburgo em 2012. Né, por falta. Fraiburgo faltou o quê? Faltou envolvimento do poder público, faltou envolvimento da comunidade. Isso eu falo aqui e vou repetir muitas vezes. Quando a comunidade ignora as coisas, é como uma plantinha. Faltou nutriente, faltou água, ela morre. E a gente não é diferente, porque o hospital é um serviço à comunidade, é um serviço de utilidade pública, seja como o nosso filantrópico, ele é um serviço de utilidade pública, porque você pensa em tudo. Quando você vai fazer uma viagem, ninguém imagina e pensa que poderá ter um acidente. Ninguém, isso não, né? Nem eu. E se tiver? Aonde? Para onde que a gente vai? Então, o nosso hospital, eu falo assim, não atende só gente do estado, ele atende gente de outros estados, ele atende gente de outros países,
principalmente em período de férias, nós já atendemos já argentinos, né, Sérgio? Pessoal do Paraguai que está passando por aí, fazendo essa ponte, a gente já atendeu aqui no nosso hospital. Então, a gente faz essa memória, a importância de cuidar isso. Quando chegou em 2012, na verdade, né, com o processo de consultoria ali, o consultor disse, o MAICê tem sim, possibilidade se a comunidade abraçar ele e o poder público. E foi aí que a gente desafiou, então, o prefeito da época e também que é a parte pública, né? E fomos bater na SIC, que o senhor Henrique Basso era o presidente na época. Aí, figuraça. entendeu? Já teve aqui no Troca. Eu acredito que meio no susto, eles abraçaram, como é assim, as coisas acontecem assim. Ou vocês abraçam com a gente, ou nós irmãs, a gente vai se retirar, porque sozinhas a gente não dá conta. Mas uma coisa importante aqui lembrar que o Hospital MAICê nasceu do desejo da comunidade. Ele nasceu do desejo das irmãs. As irmãs abraçaram o desejo da comunidade. O conselho da congregação, na época, tinha outras cidades no estado do Rio mesmo que estava pedindo o hospital, pedindo que as irmãs fossem para lá. Mas como a gente já tinha Rio das Antas, as irmãs acharam, não, vamos então. E o bispo, né, como muito lembrado por todos, Dom Orlando, muito apaixonado pelas causas comunitárias, está aí, né? Tantos sinais que a gente tem em Caçador, eu acho que é uma marca de Caçador o envolvimento da comunidade. E foi então que a gente ouviu o desejo da comunidade e a congregação abraçou junto. Mas o hospital já nasceu assim, necessitado. Ele sempre é uma criança frágil, que vai precisar de cuidado sempre, constantemente, dioturnamente. O hospital, mas ele nunca vai se superar sozinho, não, porque ele atende 90% SUS. E as pessoas podem entrar no nosso site, é importante falar isso aqui. E se quiser informação, prestação de contas, está tudo lá. Tem tudo lá. Está tudo lá. Então, assim, porque, nossa, tanto dinheiro que faz, mas as pessoas não entendem. Um dia eu falei para um senhor, o senhor sabe que essa cama que o senhor está deitado aqui, daria para comprar os móveis da tua casa inteira e sobraria? Porque só essa cama com o colchão, ela custa mais de 40 mil. Eu falei, Eu falei, então o senhor imagina os equipamentos que a gente tem para outros serviços, para dar suporte à vida. Medicamento, então. Nem se fala, né? É só ir na farmácia que... Então, e a gente, como o Sérgio disse, o nosso produto, que é o ser humano, quando ele chega na porta, a gente não fala, não vou cuidar do Denilson, não, ele vai dar muito custo para nós. Vamos deixar para lá, né? Não podemos fazer isso. Não fazemos isso. E tem outra. Quando ele chega na nossa porta, a gente não olha para a cara dele. Ele tem plano de saúde privado? Não. Ele é um ser humano que precisa de atendimento. Primeiro... Né? Muitas vezes, a gente até coloca assim, não tem informação, chega um acidentado, não tem informação, não tem nada, a gente coloca desconhecido plano de saúde, SUS. Depois vai descobrir, de repente descobre, é um empresário, é uma pessoa com condições, tem plano de saúde, né? Mas o plano de saúde, o primeiro dele, vai ser o SUS. Então, a gente não olha nunca, né? A gente atende a pessoa. Se custa muito ou pouco, nós vamos chorar depois. Mas, na hora, a gente vai ter que atender. Então, a comunidade precisa, sim. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui é muito importante e relevante, que as pessoas possam conhecer sempre mais o hospital. Inclusive, a gente tem um projeto que chama Tour no MAICê, né? Que as pessoas tenham a oportunidade. Não quero conhecer, eu quero saber mais, eu quero perguntar. Vai lá, agenda, e a gente vai estar conversando. Porque o hospital, ele é o CNPJ, eu falo, das irmãs, da nossa Associação Franco-Brasileira. Mas ele é de utilidade pública, ele é da comunidade, e o dia que a comunidade deixar de cuidar, ele vai definhar. Eu vou falar só uma coisa aqui para vocês, e essa é uma testemunha ocular de quem já viveu e esteve ao lado deles aí. Gente, eu vi, tá? Eu até me emociono, mas eu vi já essa pessoa aqui, entendeu? Sacrificar o salário dela, a vida dela em prol de tentar salvar, colocar as coisas minimamente em ordem lá.
Bom, Troca de Valor Podcast está no ar, sempre com a força da Uniarp e da Unimed. E eu quero lembrar para você, o nosso Troca de Valor, ele está na íntegra aí no nosso canal no YouTube. Também você pode ouvir no Deezer, no Spotify. E é claro, os cortes que serão maravilhosos e sensacionais estarão também aí nas plataformas, no Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, enfim, para que ninguém possa dizer, olha, mas eu não vi, aonde que tem? Então, você pode, qualquer uma dessas plataformas aí, você vai ter aí insights maravilhosos e realmente histórias comoventes, histórias que vale a pena você ouvir e assistir. Falar em assistir, agora a gente assiste um breve vídeo dos nossos patrocinadores da Uniarp e também da Unimed, parceiraços também do Hospital Maicé. Assista aí. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta aqui no Troca de Valor. É claro, contando um pouquinho, né? Meio que comove quando a gente acaba entrando. Eu acabo indo lá e voltando para dentro dessa estrutura chamada Hospital Maicé. E eu quero só, antes de eu fazer aqui uma pergunta para você, Sérgio, falar aqui quando a irmã dizia que o hospital, nessa coisa de se autossustentar e tudo mais, tem números que são gritantes, né? Quando se fala de saúde pública, de SUS, de porta aberta, hoje quanto custa e quanto se recebe para atender um cidadão, uma vida humana dentro do Hospital Maicé. E ainda, voltando lá em 1979, tá? Quando Dom Orlando Dotti também, na sua firmeza, no seu propósito, que a gente tem que reverenciar, também teve lá uma família que merece toda a nossa lembrança, que é a família do seu Barp, né? Que foram quem doou aquele espaço, aquele terreno, para que lá pudesse então criar. E eu vou dizer aqui para vocês, eu sou filho da terra, sou filho aqui de Caçador, e eu me lembro assim, quando eu vi aquele hospital sendo inaugurado, eu tinha 9 anos de idade, eu estou com 56. Quando eu vi o Hospital Maicé, aquela coisa gigante, não tinha prédio maior em Caçador. O prédio maior de Caçador era o Hospital Maicé. Gente, nossa, olha que coisa gigante, isso aí é um orgulho para nós. E realmente, tá? É como uma criança e vendo aquilo ali, e eu lembro inclusive de vizinhos meus que trabalharam lá na construção daquilo ali. Foram centenas de pessoas. É gigante tudo aquilo ali. Então, isso, até hoje eu tenho muito orgulho, assim, de dizer, o Hospital Maicé, tá? Eu lembro muito bem de todos os momentos. E vou mais além. Meu irmão nasceu em fevereiro de 1980. E eu vou dizer para vocês, lá Caçador era uma cidadezinha relativamente pequena. Tá? O meu irmão está entre os primeiros ali, não é muito longe, tá? De estar um ano depois que o Hospital Maicé foi fundado, o meu irmão nasceu lá dentro. Eu nasci no Jonas Ramos, mas o meu irmão teve a alegria, né? Eu lembro da minha mãe dando a luz ao Gonçalves Júnior e naquela estrutura. Nossa, um capricho. Eu digo, meu, e daí você ia lá com todo o respeito ao Jonas Ramos, né, que é histórico aquele prédio, é a história dele, mas você ir no Jonas Ramos e ir no Maicé, que funcionavam os dois, era bem diferente. Uma estrutura, né, a modernidade do Maicé era coisa notória. Bom, Sérgio, números. Você é o cara da gestão.
E quando eu falo aqui dessa coisa que a irmã, inclusive, trouxe, que não se vê, ali não se olha se é empresário, se é quem quer que seja. É a vida que está em jogo e é a vida que vai se salvar ali. Então, mas essas pessoas que às vezes, muitas vezes, eu também, assim, fico meio que... Desculpe eu falar aqui para vocês. Eu, às vezes, me revolta as pessoas falarem mal. E sempre, sabe? Sempre aquela coisa do negativo antes. E falam, às vezes, sem conhecer. Na maioria das vezes. Sem conhecer o que está acontecendo. Recentemente eu vi um cidadão, entendeu? Inclusive batendo na mesa e tal. Falando do mamógrafo. Sabe o que está acontecendo? Foi lá para saber, conversar com a irmã Elizabeth, com o Sérgio, antes de... Sabe? Então... Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho desses números, porque eu lembro muito bem de vocês, numa oportunidade, precisavam um medicamento que eu fiquei surpreso. Era uma injeção lá que custava mais, na época que eu estava lá, em 2018, mais de 50 mil reais para atender um paciente. E o que era esse paciente? Era um paciente do SUS, né? Como é que é isso, Sérgio? Tá, hoje se equilibrou mais as coisas entre a saúde SUS ou o que vocês recebem do SUS para... Então, vamos lá, Denilson, né? Fazer um paralelo do que a irmã trouxe de 2013 para cá, né? Então, assim, um hospital, ele precisou de grandes investimentos, né? Muitos desses investimentos também com participação da sociedade civil, através de emendas parlamentares, através de doação de algumas famílias, né? E a gente passou a cada vez mais ofertar mais serviços para toda a região, né? E nós tínhamos 7 leitos de UTI, a gente passou a ter 20. A gente ampliou a oferta de serviço e a gente começou a trazer novos serviços, né, que foram colocados à disposição de toda a população, que foram os serviços de alta complexidade de cirurgia cardiovascular, né? Nos últimos 2 anos aproximadamente, né, irmã, que a gente habilitou o serviço pelo Sistema Único de Saúde. Quando eu falo muito para todo mundo, as pessoas têm direito de reclamar e de falar, em colocar sua opinião. O que eu gosto sempre de trazer e falar é que a gente está sempre lá à disposição para ouvir as pessoas nos questionamentos que elas fizerem em relação ao atendimento, mas tu falou dos números, né? Eu sempre falo assim, nós estamos atendendo hoje em média 10 mil pessoas por mês, certo? Então, assim, nós somos... 10 mil pessoas por mês. Isso. Né? Então, assim, nós temos aí aproximadamente a oferta de cirurgias hoje girando em torno de 550, 600 cirurgias mensais. Na maioria de alta, né? Nos serviços de alta complexidade em traumato-ortopedia, neurocirurgia e cirurgia cardiovascular e vascular, né? Isso traz uma complexidade muito grande para uma estrutura hospitalar que ela está sendo ampliada, reformada e que já passou de mais de 90% do atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Existe déficit operacional? A gente ainda possui um déficit operacional. A gente tomou muito... Foi, como a irmã falou, se a comunidade não abraça, mas não adianta só a comunidade abraçar, a comunidade caçador fez isso. Aí a gente faz aqui um paralelo de agradecer a comunidade como um todo, mas a gente também tem a questão do poder público. Nos últimos anos a gente passou a ter uma abertura, né, irmã, bem maior. O poder público, seja ele na esfera federal e estadual, ele passou a olhar algumas contratualizações, alguns novos modelos de contrato, políticas de incentivo, e aí a gente tem que reforçar essa participação, principalmente no estado de Santa Catarina, que criou uma política de incentivo para os hospitais filantrópicos. Mas a gente precisa também começar a discutir e trazer à tona a questão da participação do poder público municipal. A gente sabe que nós somos o único serviço de saúde de urgência e emergência 24 horas. Tu relatou essa questão do mamógrafo, eu vou fazer só um paralelo do que tu trouxe. Uhum. Esse mamógrafo estava parado, não do hospital. Esse mamógrafo era do município. E então o hospital
para ofertar o serviço e não deixar a população sem um atendimento, acabou trazendo esse mamógrafo e colocando dentro do hospital e fornecendo atendimento 100% SUS para a população. Né? Então, hoje, assim, hoje nós temos prejuízo com o equipamento de mamógrafo pela contratualização que a gente tem pelo SUS. No valor de R$45 é o que a gente recebe para fazer uma mamografia. Que? R$45. Cada exame. Mas por que a importância de a gente manter esse equipamento? Porque a população precisa. E aí, nesse sentido, as políticas de incentivo do governo estadual para ajudar nesses complementos. A gente tem tido discussões amplamente com o poder público municipal, e é importante trazer esse poder público municipal, porque quando a gente fala de saúde, o entendimento que as pessoas têm, Denilson, é que um reforço que eu faço é a saúde e responsabilidade do município e atenção básica. A saúde está lá na Constituição escrita, a saúde ela é tripartite. E quando a saúde é dita que é tripartite, é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Então, se eu não possuo um hospital para atender a minha demanda no município, eu vou procurar algum prestador de serviço que atenda essa minha demanda para suprir as minhas necessidades. Então, a gente discute isso, assim, a gente quer cada vez mais ofertar serviços, trazer esse volume de atendimento. Por que eu falei para ti de 10 mil habitantes? Porque hoje tu falou no começo da nossa entrevista ali, o Hospital Mais C já não é mais regional. Então, assim, hoje a gente recebe, né, irmã, a gente tem lá constado pacientes que são regulados de outra região, como o caçador também manda paciente para outras regiões para ser atendido. Né, nessa política do Estado de diminuir as filas de espera, de dar um acesso maior. Então, hoje eu posso ter uma fila disponível na traumato-ortopedia ou na cirurgia ortopédica de alta complexidade, que eu posso atender um paciente de outra região que está lá no sistema regulado, de fila, do CISREG, como eu também posso mandar paciente para outras regiões. Então, a gente precisa discutir isso para quê? Para a gente cada vez mais ofertar um serviço de qualidade e que o cidadão de Caçador seja atendido em Caçador, né? Para que a gente possa cada vez mais que ele faça uma cirurgia, que ele fique aqui com o seu acompanhante, o seu familiar que venha cuidar dele lá no hospital, para não precisar transferir tudo isso. Então, assim, os números eles têm uma grandiosidade, por quê? Porque a gente passou a deixar de ser um hospital local, numa micro-região. A irmã, ontem a gente estava numa reunião discutindo uma habilitação de um serviço que a gente já realiza ele há 10 anos, né, irmã? E agora a gente conseguiu, depois das políticas públicas, que fosse para habilitar com o Ministério da Saúde para a gente começar a receber esse valor do serviço que a gente já começou 10 anos atrás. Né? Então, porque mudou portaria, porque mudou a legislação, porque teve a pandemia, a gente sabe disso, mas nem por isso a gente deixou de ofertar. Então eu falo para todo mundo hoje, né? Hoje, se tu procurar o serviço da maternidade do Hospital Mais C, um exemplo. Hoje o serviço da maternidade, eu não tenho o leito que é SUS, o leito que é particular e o leito que é convênio. Hoje a minha estrutura é igual para todos os pacientes. Eu não olho para aquela gestante que está lá, que ela tem... Totalmente já remodelado. Remodelado. Então não possuo enfermaria conjunta, possuímos uma estrutura de quartos PPPs, todos com berços aquecidos, estrutura de ventilador. Nós não possuímos UTI neonatal, nós temos sala de estabilização. Muitas vezes precisamos manter um bebê lá entubado, sendo monitorado pela equipe até conseguir uma transferência para uma unidade de terapia intensiva. E eu não tenho esse serviço habilitado para poder cobrar, para poder realizar o faturamento, mas nem por isso a gente deixa de atender aquela criança que precise de... Então, assim, os nossos profissionais não deixam de atuar lá para dar esse suporte. Então, assim, isso precisa ser discutido e a gente trazer à tona. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode desenvolver soluções a nível local. Não depender de situações únicas exclusivamente do Ministério da Saúde, né, ou do governo do Estado, e construindo, não é achar culpados, é a gente botar na mesa o que a gente pode trazer de melhor para a comunidade e começar a construir soluções concretas de saúde pública onde a gente está inserido, na nossa comunidade. Né? Então, assim, os números são grandiosos, porque a gente falava isso, né, irmã? 2013, a irmã veio com a incumbência de fechar o Hospital Mais C. Isso a gente falou no nosso aniversário de 47 anos. Em novembro do ano passado, a gente estava comemorando 500 cirurgias cardiovascular.
realizada já em 24 meses. Onde 99% da demanda do serviço de cirurgia cardiovascular é para o Sistema Único de Saúde. Né? Então, para a gente é gratificante porque, claro, a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitas questões para resolver e melhorar, mas a irmã comentou isso no dia do aniversário. Olha, nós íamos fechar em 2013 com 7 leitos de UTI. Hoje a gente está realizando 500 cirurgias, comemorando 500 cirurgias em 24 meses, realizando mais de 100 exames no serviço de cardiologia intervencionista, que é conhecida hemodinâmica, que todo mundo conhece com esse nome, fazendo cateterismo, angioplastia, para mais de 39 municípios, aproximadamente 600 mil habitantes, nós somos referência em cardiologia pelo Sistema Único de Saúde. Então, um hospital que em 2013 estava prestes a fechar as portas, as irmãs trouxeram essa conversa com a comunidade, com os empresários, com a sociedade civil organizada, com a Uniarp, com a Unimed, que todos foram parceiros, com a SIC principalmente, que levantou essa bandeira, e desde então é um processo de construção e de incremento nos serviços de saúde para a população de Caçador. E o nosso intuito é cada vez oferecer mais serviços, a gente fala brincando para todo mundo, né? Como a irmã falou, o nosso lema é atender a todos, independente se a pessoa tem convênio ou não. E a gente até muitas vezes escuta brincando de outros profissionais que conheceram principalmente o serviço de maternidade, que já passou pela reforma, a UTI São Miguel, que já passou pela reforma, tá? Mas vocês estão ofertando a hemodinâmica, o serviço de cardiologia intervencionista, mas vocês não têm diferenciação do SUS e do particular? Não. A nossa estrutura é mesmo para todas. E aí eu faço um ponto de interrogação, que a irmã conhece muito mais do que eu, que ela viveu isso junto com as pessoas que estavam no conselho, é o que a gente trouxe da história e também da parceria nesse período de aprendizagem com a história do Henrique Prata, lá em Barretos, no Hospital do Amor hoje, né, que mudou o nome. Então, assim, a gente pegou um pouquinho daquela semente lá e de tudo que ele faz lá e tentou trazer e fazer aqui de uma escala menor, que a nossa realidade é um pouquinho menor do que a dele, mas que a gente tem lá hoje, né, irmão? A filosofia lá na UTI São Miguel, dentro do posto de enfermagem, está lá os 10 mandamentos, né, do Hospital de Barretos. Desde que a gente abriu a UTI, a gente tem o livro que ele escreveu, a irmã pode relatar melhor, que a irmã recebeu a visita dele aqui, tu também participou lá e receberam a visita dele, eu não estava aqui ainda. Então, para a gente é bem importante, assim, porque eu falo para todo mundo, a nossa pressa em querer colocar as coisas à disposição é para ontem. Só que a irmã sempre fala, muitas vezes a gente depende do poder público e depende de construções de políticas públicas. Então a gente falou que ontem foi discutir a habilitação de um serviço que a gente já faz há 10 anos. Então a gente já está fazendo serviço há 10 anos e a gente agora está levando para habilitação no Ministério da Saúde, um processo que a gente começou 10 anos atrás para habilitar. Detalhe, né? Esses 10 anos que ficaram para trás, o Ministério ficaram. O Ministério não vai... Não, isso. Nós vamos receber a partir do momento da publicação da portaria, mas em nenhum momento a comunidade deixou de trazer o grupo de mulheres para ajudar lá no voluntariado, as ações de pessoas que a gente pode falar aqui que conviveu mais, né, irmã? Então, citar aqui, eu vou fazer um paralelo de 2 pessoas que foi as pessoas que eu conheci, que fique à vontade. Eu vou falar aqui um nome de um empresário, de 2 aqui, na verdade, a irmã pode me corrigir, que a gente teve experiências assim fantásticas, que foi o seu José Adame Neto, né, e o seu Augusto França. Então, assim, são 2 empresários que eu e a irmã tivemos situações com eles e com mais alguns empresários, assim, e relatar histórias aqui, né, irmã, da pandemia, de momentos que a gente... de estar no hospital durante o auge da pandemia. Aqui, Denilson, para quem não sabe, na pandemia a gente chegou a ter 44 leitos de UTI dentro do Hospital Mais C, com a ajuda de toda a comunidade, de empresários colocarem, né, irmã, avião à disposição para pegar ventilador, de estrutura do poder público, buscar medicamento para a produção da minha empresa, e vamos lá fazer voluntariado no que puder ajudar. Então, assim, nós fomos o hospital que na pandemia ficamos 5 dias sem energia elétrica, que a gente teve um apagão na rede. Então, assim, eu acho que isso mostra toda essa superação e que a gente acredita no que a gente está fazendo, né?
Olha, quando você fala da pandemia, que foi um momento, né, mundial e que fez com que as pessoas percebessem que muito claramente, muito claro isso, que aquilo que vocês fazem dentro do hospital, muito claro, que ninguém é mais do que ninguém, independente do poder econômico. Isso ficou muito claro com a pandemia. E inclusive, eu imaginava que o mundo, né, a partir de então, ele poderia ser muito mais diferente, as pessoas iriam refletir mais sobre a vida, sobre a postura, sobre você ser um pouco mais afável, zeloso, respeitoso com relação a isso, mas me parece assim que já esqueceram aquilo que a gente viveu lá. Mas falando dessa pandemia, que lições a gente traz dessa pandemia, irmã Elizabeth? Hã? Vai passando um filme, né, na gente, assim, olha, nós que ficamos ali dentro, quando você fala que a gente quase mora ali dentro, na pandemia, literalmente, eu só não morei os 14 dias que eu tive de também Covid, e no primeiro ano, né, o Sérgio pregou primeiro, passou para nós. A gente brinca falando, né, mas né, ele pegou, em seguida a gente pegou num mesmo grupo, 8 de uma vez só, né, então pensa o desafio que foi. E no primeiro ano não tinha, nem sabia o que era, né, enfim. Então foi a experiência, eu também, Denilson, eu imaginava que nós, todos os seres humanos, iam ficar mais humanos, mais sensíveis, mais gente. E não é isso que a gente vê. Mas para nós, enquanto hospital, para mim e para nós, que a gente conversa muito, a gente troca muita conversa. Essa troca de valores a gente faz no nosso dia a dia ali, falando disso. Para mim ficou assim, você tem que fazer o bem sempre, sempre. Dar o seu melhor sempre. E atender a todos. Nunca olhar o tipo de pessoa que você atende. Como eu falei, a gente atende a todos. Então, a lição que ficou para mim, eu tenho condições, eu não tenho condições, eu tenho que fazer o bem para quem está ali, na minha frente. A pandemia vem ensinar isso para nós. Ninguém pode mais. Não pode. Teve um empresário que quis comprar respirador para deixar em casa. Aí, quando ele vê, não, o respirador precisa de oxigênio, precisa de um médico, precisa da enfermeira, precisa do físio, 24 horas. Não tem como montar um respirador em casa, não Sim. tem. Né? Aí né, aquela situação, e as pessoas entender que não adiantava ter mais dinheiro do mundo se você não tivesse os recursos, não tivesse um leito de UTI. Então, assim, que todos, né? A gente sempre fala, todo mundo nasce igual e todo mundo um dia vai morrer, né? Não tem como, não tem diferença. E no atendimento, assim, na emergência, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu até gostaria, Denilson, de fazer assim, para a comunidade, fazer um alerta, quando a gente fala que o hospital ia fechar. Eu penso assim, Fraiburgo, eu tomo a liberdade de falar porque eu vivi, Fraiburgo viveu, sim, a experiência de ficar sem um hospital, porque foi fechado. Literalmente, nós fechamos as portas. Nós, enquanto irmãs, porque a gente não teve o apoio nem da comunidade, na época, organizado. Quando a gente fala comunidade, a gente fala das instituições, né? A gente está falando nesse ponto. E da gestão municipal, que na época estava assumindo ali, né? Encerrando uma gestão, foi bem na troca de governo, né? Mas a gente sentou com quem estava saindo, a gente sentou com quem ia entrar. Então, não houve da nossa parte nenhum momento que a gente desistiu por desistir. Mas a comunidade hoje de Fraiburgo, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito boa com o pessoal que faz a gestão lá, com eles. A gente agradece a Deus porque a coisa está andando. Amém. Mas eles sabem o quanto que a prefeitura precisa colocar de recurso naquela instituição para fazer ela funcionar, para que ela fique aberta.
Eu não estou falando nenhuma mentira aqui, não vou falar valores, mas né, se algum freiburguense escutar isso aqui, estiver atento, ele vai dizer, é verdade. A prefeitura precisa botar um de recurso significativo lá dentro para que este hospital continue fazendo bem lá. E fazem muito bem, mas a prefeitura tem que ajudar muito. O que não aconteceu lá em 2012, que a gente gostaria. Então, eu quis fazer essa ponte, Denilson, porque é importante que a comunidade entenda que um hospital não é um grêmio, não é um esporte, nada contra tudo isso. Mas num grêmio estudantil, no esporte, num jogo, não sei o quê, numa entidade outra que eu queira, de lazer ou não, eu vou se eu quero. Se eu tenho condições, né? O hospital não, e ele está ali 24 horas. E se não tiver ninguém? A equipe está de prontidão. A equipe está ali, né? Então, a comunidade precisa cada vez mais. Graças a Deus, assim, caçador está cada dia mais evoluindo nessa parte. A gente vê, como você falou, a gente fica triste das reclamações, porque eu falo, não adianta reclamar nas redes sociais. Nem tudo eu consigo dar conta de ver. A gente não consegue dar conta. Mas vem lá, vem conversar com a gente. Vem lá fazer um tour. Isso, vai lá, vai fazer. Exatamente, vem fazer um tour, vem perguntar para a gente por que o mamógrafo parou, né? Por que eu demorei tanto tempo para ser atendido? Ontem mesmo eu fui lá, falei para três mães que estavam esperando as crianças serem atendidas ontem à noite. Eu falei, a médica está demorando um pouco porque teve uma intercorrência com uma criança lá dentro. Ela precisa dar atenção primeiro para aquelas crianças. As crianças estavam ali brincando, então não tinha nenhuma em emergência. Então as pessoas precisam fazer essa leitura, né, do todo. Não é fazer a leitura só do seu desejo. A gente precisa entender que o serviço de saúde é diferente de qualquer outra organização. E numa estrutura que seja no Hospital Maicé, seja na UPA, seja na unidade básica de saúde, tem lá as prioridades, né? Que são elencadas ali. Isso. E isso é feito de uma maneira muito profissional. Pedagógica. Né? Então, parece que usa até umas cores, né? Classificação de risco, isso. Classificação de risco. Exatamente. Então, é esse tipo de coisa que é feito exatamente por esses profissionais, que é o pessoal que faz a abordagem, que faz ali a triagem, né? Isso mesmo. Então, e às vezes as pessoas... Porque o que falta também, me perdoe se as pessoas assim, você não precisa concordar com tudo que eu estou falando aqui, mas o que falta é exatamente isso, é ter essa sensibilidade de perceber que o teu, embora seja... Não foi por acaso que você foi até o hospital, foi até a UBS ou a UPA. Você foi porque você está com um problema de saúde, alguém da família, mas você tem que perceber que você vai chegar lá e você não é a única pessoa. Tem outras que podem estar numa situação muito mais grave que a sua. E que é exatamente esse detalhe que a senhora trouxe de essa família, essas 3 mães que estavam lá. A médica estava lá, de repente, salvando, né, a vida de um bebê, de uma criança. Então, a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro. Bom, aqui no Troca de Valor, lembrando mais uma vez, temos aí a Unimed e a Uniarp junto com a gente. A gente vai caminhando aqui e com certeza nós passaríamos muito tempo aqui falando sobre isso. Mas eu gostaria de falar agora, deixo para vocês, que o que significa hoje... Vou colocar aqui o que significa hoje o curso de medicina da Uniarp para o Hospital Maicé. Vai lá, Sérgio. Começa por você. O curso de medicina, eu posso até falar um pouquinho, assim, porque participei desde o início, quando cheguei aqui com a irmã Elizabeth, desse processo, né, junto com o conselho do Hospital Uniarp. Eu me lembro de 2 senhorzinhos que chegaram lá no hospital uma vez. Assim, foi uma mudança, a gente pode falar, né, de paradigma para a nossa região, né, Denilson? Acho que a vinda do curso para a região como um todo, não só para Caçador. Eu acho que é um ponto fundamental a gente
já teve, né, um exemplo que eu dou brincando aí é que a gente já tem formandos do curso de medicina dando plantão na emergência do Hospital Mais-C. Né? Então, o paralelo que a gente fazia lá atrás, eu acho que é uma mudança cultural, é uma mudança de qualificação, é uma mudança econômica para toda a região, a vinda do curso de medicina. Eu acho que isso traz pontos muito positivos, e principalmente para o hospital. Qual é a nossa maior dificuldade hoje que a gente fala? É tu inserir nesse contexto de caçador, meio oeste. A gente está no meio aqui, né? Curitibanos é o meio, mas a gente está numa região onde aquele profissional muitas vezes vai avaliar o quê? Só um pouquinho, nós estamos no meio, sim, no meio do sul do Brasil, caçadores... Perfeito. Isso, com certeza, é o meio, né? O meio. Do sul. Do sul do Brasil, a cidade de Caçador é a cidade que seria ser a capital do sul. Aprendendo. E essa importância para a gente foi muito significativa, por quê? Porque a gente realmente ter essa visão de que a gente poderia fazer parte de um processo que traria novos profissionais e, consequentemente, qualificaria o hospital também. Né? Por quê? Porque a gente tem um corpo clínico, né? Um corpo de médicos que estaria recebendo esses acadêmicos no modelo que a gente é hoje de hospital-escola e passando o seu conhecimento para esses futuros médicos, futuros colegas de profissão, onde efetivamente de uma turma de 70 alunos, 4, 5, 6 vão namorar, vão noivar, vão comprar uma propriedade em Caçador e vão se estabelecer aqui. Então, aquela ideia da dificuldade para trazer a mão de obra, para ficar na região meio-oeste, não, eu quero ficar no litoral, não, eu quero trabalhar em Chapecó, eu quero trabalhar em Curitiba, que é aqui do lado, eu não quero trabalhar em Caçador. E aí a ideia dessa modernização do hospital também enche os olhos daquele profissional. Nossa, eu não sabia que aqui tinha uma UTI com essa qualidade, eu não sabia que aqui tinha um centro de diagnóstico e imagem, um laboratório, esses serviços. Então, o curso de medicina, eu acredito que ele é um divisor de águas para a região como um todo. É um processo de construção, né? Como tu falou, tu é da terra, tu é daqui, tu está muito mais tempo, é tu olhar o que era a concepção de Joaçaba antes de ter o curso de medicina, e o que é Joaçaba nos dias de hoje, eu acredito que isso vai agregar e vai trazer muito valor. Né? E a gente tem essa parceria com a universidade. A irmã, na primeira reunião que a gente teve com a diretoria da universidade, falou lá atrás, olha, a gente está iniciando aqui um casamento da Uniarp com o Hospital Mais-C e o curso de medicina. E não só o curso de medicina, Denilson. Aqui eu quero frisar, assim, deixar um ponto bem importante. São todos os cursos da área da saúde, são os demais cursos que a gente tem agora, alguns programas aí de bolsas universitárias que esses formandos vão vir para o hospital de alguma maneira prestar serviço voluntário para poder pagar aquelas bolsas de ensino. Então a gente está enxergando uma possibilidade bem grande, né, irmã? E aí a gente tem curso de nutrição, curso de fisioterapia, curso de enfermagem, curso de psicologia, curso de farmácia, que esses acadêmicos já estão passando pelo hospital. Biomedicina agora, a gente agradecer a Uniarp pela parceria com o curso de biomedicina, que é fantástico, que eles trouxeram para a gente, que a gente está trabalhando em conjunto com eles, então deixar aqui reforçar, e a própria parceria com o curso de medicina e com a universidade como um todo, que eu acho que o Hospital Mais-C e a Uniarp tem uma história lá atrás dos seus fundadores, né, o Dom Orlando, sim, junto com as irmãs, e a ideia da universidade também, vocês conhecem muito melhor do que eu essa história, eu conheço um pouquinho, então acho que isso é um casamento que já começou 50 anos, o Mais-C com 47, a universidade com 71, com 50, né? 55 anos, então já é um casamento de longa data. Nós somos a menina. Hoje que tá, a menina, então assim, é bem importante, e não só o curso de medicina, como tudo que a gente está trabalhando para o futuro, né, irmã? Assim, a gente tem projetos, reforçar aqui o curso de agronomia e o curso de nutrição, né, irmã? Da horta que foi desenvolvida no sítio das irmãs lá em Rio das Antas. Que eu liguei convidando a irmã. Ô, irmã, Denilson, eu tô aqui no sítio, acabei de estar plantando.
Exatamente. Eu ouvindo o Sérgio fazer esse relato do curso de medicina, me veio uma frase que a gente diz, né? Ninguém é tão pobre que não tem nada a oferecer, nem tão rico que não tem nada para receber. Então, assim, o curso de medicina, e junto com os cursos de saúde, que está cada dia mais qualificado e trazendo profissionais, porque o hospital não funciona só com médico, né? É uma equipe gigante que tem ali, uma equipe multiprofissional, cada um com o seu saber, o seu conhecimento. O hospital, com toda essa dificuldade que a gente relatou aqui, financeira, com todos os desafios que a gente enfrenta, mas ele pôde oferecer, no momento que a Uniarp realmente bateu o martelo, vamos fazer o curso de medicina, o Hospital Mais C foi, sim, o grande divisor para que ele acontecesse, porque sem o hospital, a universidade não conseguiria fazer o curso. Então, assim, com toda a nossa dificuldade, né, vou dizer se fosse pobreza, mas não, desafio, vai lá, pobreza não, mas com todo o nosso desafio, a gente pôde oferecer o nosso hospital. Nós podemos oferecer ele com toda a sua estrutura, com toda a sua dedicação, para que a universidade, com toda, né, com o conhecimento que tem, com tudo aquilo que tem, a gente conseguiu fazer essa ponte bonita. E uma coisa muito legal, que também vale a pena que a gente registrar, inclusive o episódio anterior, quem esteve aqui, foi o Dr. Alberto, que uma história fantástica, uma gratidão gigante com esse hospital, com essa mãe chamada Maicé, né? Então, o que o Dr. Alberto, eu quero agradecer aqui, olha, realmente se emocionamos aqui. E nessa estrutura que a universidade acabou tendo esse apoio, né? E que bom que tem essa parceria legal e que continue e que se fortaleça, porque nessa estrutura também aí entra de novo, né, a questão humana. Os profissionais hoje, né, os grandes profissionais, não sei se você também não está dando aula lá na universidade ou Sérgio? Não sobra. Tá? Mas a gente sabe muito bem que eles acabam emprestando toda a experiência, toda a competência, toda a expertise, a vivência que já tiveram para, além da prática lá dentro da estrutura do Maicé, estarem também dentro da própria Uniarp, né? Temos ali professores, Dr. Daniel, o próprio Dr. Alberto e tantos outros. É bacana isso até para reforçar aqui, né? A própria coordenadora do curso de medicina, a doutora Alina, o pai dela é um grande profissional médico, né? Querido. Trabalhou muitos anos. Trabalhou muitos anos no Hospital Maicé, então assim, ela acabou... Doutor, né? Sidney. E ela acabou voltando para a região e participando dessa questão do curso de medicina, aceitando o desafio junto com ela, o próprio esposo, que é o Dr. Leonardo, cardiologista. A gente tem, eu não vou falar o nome de todos aqui, mas de todas as áreas, médicos conhecidos que estão dispostos lá ajudando, o Dr. José Vitor Caporali, cirurgião vascular, Dr. Jackson Bernardi, Dr. Hugo Seman da UTI. Então, assim, é um grupo de profissionais ali, o próprio... Não me diga que o Hugo dá aula também. Mas acabam recebendo os alunos e acabam dando aula para eles lá dentro do hospital, né? Então, assim, eu acho que é importante isso, assim, os médicos da cardiologia intervencionista, Dr. Daniel, Dr. Matheus, Dr. Luiz Morello. Hoje eu estava passando pelo corredor do hospital e encontrei com ele, com 4 acadêmicos saindo da UTI, indo avaliar um paciente da cardiologia, que é um dos nossos da cardiologia clínica. Então, essa troca de experiência, assim, e o muito bacana que a gente enxerga, Denilson, alunos de outras regiões, né, dizendo, aqui a equipe de vocês, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta trata a gente diferente, é receptivo, é humano, a gente está vendo que isso está melhorando. Então, aquilo que tu falou realmente, assim, de não só formar o bom profissional, mas eu acho que a ideia do Hospital Maicé como hospital escola é formar boas pessoas. Nós temos bons cidadãos lá na ponta, enxergando que, antes de ser médico, ele é uma pessoa, um ser humano, e ele precisa ter tudo aquilo que tu falou, ser mais amável, mais gentil, ouvir mais. Então, eu acho que é um trabalho de aprendizagem que para a gente também está sendo bem gratificante, não só para a gente, toda a nossa equipe.
nossos enfermeiros que recebem bem os acadêmicos, nossos fisioterapeutas, as nossas meninas da higienização, lavanderia, parte de nutrição. Portão, a porta de entrada ali, aquelas meninas. As meninas da recepção. Tá. Né? Eu acho que assim, como qualquer organização, nós vamos ter Quantos bons funcionários hoje tem? 512 aproximadamente. Em torno, 512, 520. Dependendo o período. O Ciro... 512 funcionários, né? Colaboradores direto e... Sem contar os afastados. Sem contar os... Por N motivos, N né? motivos, e a gente está aproximadamente com 90 médicos, né, irmã? No corpo clínico, já. De N especialidades. Bom, também quero aproveitar aqui e fazer um outro registro também de outra escola acadêmica, que é a Faculdade Senac, que é, né, também uma parceira bacana, né, dentro dessa... Se nós não tivéssemos o Senac na parceria, eu acho que em Caçador para a região, né, eu acho que nenhum equipamento de saúde estaria aberto hoje, né? Senac, Denilson, é importante fazer um registro aqui, que de repente a comunidade nem sabe. Quando as irmãs fundaram o hospital aqui, não tinha profissional. As primeiras enfermeiras eram as irmãs formadas lá no Rio de Janeiro, enfermeiras, chamavam a enfermeira padrão. Mas daí elas se deram conta que aqui não tinha técnico de enfermagem, não tinha, chamava de auxiliar de enfermagem, não tinha esse profissional formado. As irmãs, em parceria lá com o MEC, fizeram a primeira escola de formação dos auxiliar de enfermagem. Temos os registros arquivados. Primeiro foram as irmãs, e elas eram as professoras, porque elas eram formadas, né? Tinha habilitação acadêmica, pedagógica, para poder dar esses cursos, que acontecia inicialmente dentro do hospital. Isso é importante, né? Depois o Senac veio, né? Que bom, essa parceria muito gostosa, até de falar assim, gostosa assim, porque é prazeroso mesmo a relação que a gente tem tanto com a Uniarp, no sentido assim, tem os desafios? Tem, mas ela é que forma a mão de obra, né? A grande maior parte dos profissionais são os técnicos. Hoje também tem técnico em radiologia, além da técnico de enfermagem, que são os que vêm direto com a gente. Temos parceria também com os nossos menores aprendizes, que a gente tem lá em torno, sempre tem 14, 15 dentro do hospital, espalhado ali, e muitos se transformam em funcionários depois, né? Temos uma quantidade bem grande de profissionais hoje no MAIC que entraram como menores aprendizes do hospital. O jovem aprendiz. Jovem aprendiz, e depois foi crescendo, evoluindo, e hoje está lá trabalhando com a gente. A gente já tem enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, tudo que começaram como jovem aprendiz estão lá. Hoje eu conversei com o Matheus, né? Final desse ano, o Matheus é um dos jovens aprendiz que vai se tornar farmacêutico no final deste ano. Que então, legal. É muito lindo, né? Bom, ainda voltando um pouquinho, Sérgio, eu gostaria que você falasse como que foi o Hospital Maicé viver, conviver, atender naqueles dias de apagão. É engraçado isso, no dia do apagão, acho que foi numa quinta-feira à noite, não recordo, chovendo ainda, era uma quinta-feira com chuva, na verdade. Sexta-feira. Era quinta para sexta, né, irmã? Quinta para sexta, isso aí. Eu lembro que faltou luz, a gente ficou esperando, os geradores entraram em funcionamento, e eu acabei saindo mais tarde do hospital, fui para casa e eu liguei para a irmã. Eu disse, irmã, a luz não voltou e o meu celular vai acabar a bateria. Aí a irmã para mim assim, entra no teu carro, liga o carro e bota o celular para carregar. E aí a gente estava tão... Já tinha começado... preparando tudo. E para a gente falar assim das pessoas, né? E naquele dia a gente conversando, falou, não dá para pegar combustível, que o posto de gasolina, a bomba não funcionava mais, né? Você já tinha noção que... E aí a gente conseguiu contato, a irmã conseguiu contato com a Celeste, e aí o profissional da Celeste tinha passado, irmã, faça um plano de contingência, porque não vai voltar tão cedo. Tô me arrepiando. E aí é fazer um paralelo aqui, Denilson, para agradecer duas pessoas que nos ajudaram bastante nessa época, dois profissionais. Eu acho que foi aproximadamente uma semana ou duas antes do apagão, nós começamos a conversar, porque a gente tinha entregue a parte nova do hospital, e a parte nova não possuía leitos de UTI.
E como a gente precisou colocar leitos a mais, chegamos a ficar com 44 leitos, nós tínhamos toda a parte do centro cirúrgico e onde tinha os leitos de UTI ligada no gerador. E o apagão aconteceu na pandemia. E o apagão aconteceu na pandemia. E na pandemia nós tivemos que colocar leitos de UTI lá embaixo, onde é a emergência nova, que tu conhece, Sim. Espaço de observação. E lá a gente não tinha ainda essa ligação com o gerador. Só que 2 semanas antes, a gente recebeu de um parceiro nosso do hospital, ele falou, eu tô com um gerador aí parado, vou vender para uma empresa, a empresa não quer comprar mais, eu vou doar ele para o hospital. E eles instalaram o segundo gerador para essa parte nova. Olha. A gente fala isso até hoje, que a gente fala, né, nada é por acaso. Nossa. E aonde a gente tinha 20 leitos de UTI, era foi metade, onde né? É a metade. Os 20 leitos de UTI que a gente instalou na emergência foi onde a gente 2 semanas antes tinha colocado esse gerador para atender essa parte nova. Então, no dia lá que faltou... Será que ele vai ficar bravo de se falar o nome dele, hein? Não, eu posso falar o nome dele aqui, não é só ele, mas era o grupo de sócios, eu não recordo aqui o nome do sócio dele, mas eu posso falar, são 2 pessoas que nos ajudaram, 3 na verdade, o Milton da empresa MW, né, o Eliakim, que é o engenheiro da empresa Referência, e o Bruno do GAT Materiais de Construção ali. Então, esses 3... 3 jovens. Né? E sempre, né, irmã, nos apoiando em tudo, claro, os empresários sempre... Mas eles tiveram a ideia, o Milton foi lá, vamos instalar, o Eliakim, vamos fazer assim. E, inclusive, a gente tinha um voluntário no hospital, que era funcionário da Celeste, que a irmã conversava muito com ele, que nos ajudou nas 2 semanas anteriores ali para a gente poder instalar esse segundo gerador. A gente fez uma casinha de madeira nos fundos do hospital, não tinha casa. Só um telhado. Um telhado, na verdade, vamos botar aqui para se chover e já vamos deixar ligado na rede. Não vai precisar, mas tudo bem. Não vai precisar. Então isso aconteceu. E no dia à noite, quando aconteceu, que a irmã me ligou, não, liga o teu celular tal, e estava tão... A gente teve o Giovanni, que é um dos nossos gerentes operacionais, Sim. O engenheiro de segurança do trabalho, que não tinha onde pegar combustível, saiu com o carro dele à noite pela cidade e batendo nos postos de gasolina para pegar combustível. Teve uma hora que ele chegou num posto, né, relatar o caso, que o cara achou que ele parou a caminhonete cheia de galão para pedir gasolina, saiu, o segurança do posto estava fechado, achou que era um assaltante, até pensando em chamar a polícia, e era ele correndo atrás de combustível para levar para o hospital para a gente colocar no gerador. Isso já era madrugada. Isso já era 2 horas da manhã. Que daí a gente não, né, como faltou, não ia voltar tão cedo, a gente saiu fazendo um plano de contingência. Daí os donos de posto de gasolina, donos de empresa, a gente teve um relato, eu não vou citar o nome do empresário, que estava numa festa e... Primeiro socorro, ele foi, não, vamos lá na empresa, a gente vai fazer manual debaixo de chuva, ele pulou um muro da empresa, que não dava de abrir o portão, já, com o Giovanni, o nosso gerente, encheram os 2 primeiros galões de diesel pra gente vir pro hospital 2 horas da manhã, 3 horas quase, para nunca deixar desassistido, né? E aí, sem contar as histórias, eu acho que a irmã pode falar uma história de um empresário que nos ajudou, acho que no pior momento, não sei se pode citar o nome ou não, falar, mas a irmã pode falar, que é no dia que a gente, vocês sabem que é público, começou a faltar medicação no mundo inteiro, e a gente conversando, nós vamos ter aí recurso e medicação para mais 24, 48 horas. E nisso a irmã, quando a gente acabou de conversar, isso recebe uma ligação desse empresário. Vocês conversando... Era umas 3 horas da tarde. E do Lembra nada, até a hora. Do nada... Ele liga para mim e fala... Mas eu vou deixar minha esposa falar. Que já era o segundo momento dele, né? Foi o segundo ano da pandemia. Né? O apagão. E eu tenho, assim, o Sérgio fala ali... Eu tenho dificuldade até hoje de falar do apagão. Estou aqui muito emocionada. Eu tenho dificuldade porque... Eram muitas vidas, gente, muitas. Pensa que todo mundo estava de olho em nós. Né? Se todo mundo sofreu com apagão, imagina nós. Com 44 era de UTI, mas todos os pacientes precisavam de respirador. Todos, sem exceção. Então, parem para pensar a tamanha responsabilidade que nós tivemos. Por isso que eu sou uma pessoa, claro, né, pertenço a uma congregação religiosa, a gente
bebe dessa fonte da espiritualidade, mas eu tenho certeza absoluta que nós tivemos anjos o tempo todo ali. Porque nenhum momento falhou o gerador, porque a gente não tinha experiência. Na manutenção preventiva, 6 horas contínua ele aguenta. É o que diz, né? 6 horas, 96 foi o tempo. 96 horas foi. Então, assim, como explicar isso? Como explicar que um mecânico chega e faz plantão, chama um outro, não, 24 horas nós vamos fazer plantão para manter os geradores em dia. Assim, sem a gente chamar, porque também chamar como, né? E voluntários, né, irmã? Né? Por E conta tudo voluntário. Própria, indo para o hospital para ajudar no momento que... Nossos meninos da manutenção, 24 horas se revezando, como o Sérgio falou, postos de gasolina ali, mantendo, arrumando um jeito de manter, mas todo mundo cuidando do Maicé. Então, esse cuidar do Maicé, que foi aquele tempo que, né, e continua muito, muita gente continua cuidando. Mas a responsabilidade nossa foi tamanha. Só Deus sabe o tamanho do sofrimento. E que nem o Sérgio falou, essa pessoa no segunda, né, crise ali, que ele já tinha feito 1 ano de doação, ele faz isso mais ou menos umas 3 horas da tarde ali, liga para mim e fala, não, minha esposa vai passar. Ela está sentada, assim, tô. Aí eu falei assim, não, nós vamos doar mais 1.200.000, 100 mil todo mês, começando hoje. Tá, a gente vai, só confirma a conta para mim. Você vai dizer o quê? Se não é coisa de Deus? Muito Deus, né? Bom, eu também me emociono com essas histórias aí. Eu acredito muito que tem muito a ver, certo? Realmente é espiritualidade, é anjos, a gente o pessoal não consegue dimensionar isso, né? Mas é sentir. Bom, eu gostaria também de aproveitar aqui para a gente, Sérgio, já falamos tanto, né, de histórias e a gente acaba se comovendo e realmente assim, as pessoas têm que ter perceber o quanto que é importante isso. E o que me deixa eu também, de certa forma, assim, acreditando cada vez mais que as coisas elas dão certo, estão dando certo e vão continuar dando certo. Porque, com todo o respeito, Sérgio, você está com 44, a irmã está com 63, tá? Respeitando muito a senhora, né? A gente vai chegando num limite, né? A vida vai propondo isso para a gente, né? E daqui a pouco, até que ponto a senhora vai ter vitalidade para estar à frente de tudo isso? Mas graças a Deus, né, que eu acredito e que a senhora consegue ver que vem vindo outras pessoas para fazer o que vocês construíram até aqui. Né? Um exemplo, esses 3 meninos. O Iraquim, o Bruno e o Milton. Né? Então, a gente percebe que eles já conseguem, e isso é tudo mostrado de uma forma muito, muito legal. E, inclusive, eu quero fazer aqui um registro do Milton, a história deles, que a empresa esse ano dele faz 40 anos, do Milton pai, a história que ele conta e que se confunde também com muito da saúde. A esposa dele trabalhando num hospital, que era ali na rua Getúlio Vargas, um casarão de madeira, tá? E ele fala, vale a pena vocês assistirem a história da MW, 40 anos, gente. E então, acaba a gente tendo essa percepção de que a continuidade ela vai seguir. O Hospital Maicé vai continuar nesse processo de crescimento com sofrimento, mas vai acontecer. E aí, Sérgio, agora eu gostaria de falar, que vocês falassem um pouquinho o que vem por aí. O que está acontecendo a gente sabe. Está lá ainda um parque de obras lá dentro do hospital e mesmo assim continuam atendendo, né? E o que vem por aí? A gente tem já aí vários projetos que a gente está trabalhando. Os últimos agora, como a irmã falou, a gente está finalizando a modernização da nossa UTI São Rafael, que está já em reforma. A gente tem uma parceria com a universidade que a gente vai entregar um novo centro cirúrgico. E aqui sou suspeito a me dizer, talvez algum colega diretor de hospital vai escutar, mas vai ser o
o melhor e mais moderno centro cirúrgico de Santa Catarina, eu tenho certeza absoluta disso, com a parceria que a gente está desenvolvendo com a universidade e com os equipamentos que a universidade está adquirindo para colocar no centro cirúrgico. Nós temos aí a última etapa de reforma do Hospital Mais-C, que vai ser o segundo pavimento. Então a gente começa essa reforma agora em março. E também o que a gente está trabalhando junto com a universidade, que é o projeto de expansão, que a gente tem vários sonhos em conjunto. Eu falo sempre brincando para o irmão, nosso sonho de trazer uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal, cirurgia pediátrica, ter mais leitos e, né, nossa ala de cuidados paliativos, que seria uma inovação no SUS também para a gente ofertar. A gente já tem esse serviço hoje em Salvador, que é referência lá no primeiro hospital que atende os pacientes públicos, que a gente também tratar isso de uma maneira mais humana. E todo o trabalho que está sendo desenvolvido também nessa área educacional, né? Então, eu acho que a gente nem acabou uma obra e já está pensando em outras aí para o futuro. Então, esse desafio que tu falou, de a gente sempre estar ofertando, que a gente fala que as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Mas é a gente tentar com a comunidade, com inovação, é um bazar da Receita Federal, é um evento da doação da pastelada, a feijoada, que vocês participam, que a comunidade ajuda, e a gente sempre conversa sobre isso com a irmã. Assim, qualquer ação não é pelo tamanho da ação, é de não deixar essa chama apagar, de estar sempre trabalhando e realizando esses serviços voluntários para o hospital, que não é para o hospital. No final das contas, é para a comunidade, para todos nós que vamos usar aquele equipamento de saúde. Isso é extremamente importante dizer, e também eu digo assim que essa questão, todo esse desenvolvimento, essas coisas, esse olhar de crescimento, ele não é ele acaba sendo de uma forma muito ampla. E aí eu só gostaria de falar aqui a respeito, vou também dar mais um testemunho aqui. Eu, como jornalista, como comunicador, como radialista, vivi também tempos do Hospital Mais-C, estando lá atrás do microfone, apresentando um programa, e me ligarem 3, 4, 5 pessoas num programa que dura 5 horas, reclamando. Sabe, Sérgio e irmã? Reclamando. Porque o hospital é isso, porque o hospital é aquilo, aquele pessoal... E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Isso, olha, se tornou uma coisa assim muito... Não temos, graças a Deus. Eu vejo esse processo, primeiro, de educação, tá? Que eu acho que tudo está embasado nisso. De evolução com a educação. Então, as pessoas pararam com isso. Certo? Porque é aquilo que a gente falava aqui. Não, de nada adianta eu ficar reclamando de você. Não, entendeu? Eu posso, de repente, te fazer uma crítica, te sugerir, conversar com você, entrar no entendimento. E eu acho que é dessa forma. Irmã Elizabeth Lima, e a parceria com a Unimed? Tem lá a Unimed dentro do Hospital Mais-C. A gente sabe que a Unimed também é uma parceira do Mais-C. Com certeza, né? A gente tem, né? Essa parceria vem de longo tempo. Tanto é que quando o Jonas foi da Unimed por um período, quando a Unimed se retirou, foi negociado com a gente. Durante 2000 a 2010, o hospital o Jonas foi administrado pelo Mais-C, que antes era a Unimed. E a Unimed se recolheu dentro do Mais-C. Então, a gente tem essa construção constante aí, porque a Unimed é um plano de saúde e ela precisa, né, de um ambiente onde os seus cooperados possam, né, ser atendidos, seus clientes. Sim. E não tem como. Nós precisamos da Unimed, a Unimed precisa da gente. Eu sinto assim, a gente está sempre conversando, temos assim um ótimo relacionamento, a gente não tem, né, Sérgio, sempre ali a equipe nossa, com a equipe da Unimed, nós não temos
situações assim, assim não dá mais, não existe isso. Nós sempre estamos conversando, negociando e a gente faz um bom caminho. Bom, gente, olha, eu quero, antes de mais nada, aqui mais uma vez agradecer vocês, tá? A gente vai agora a um breve intervalo, tá? E a gente vai para o finalmente, então, do nosso programa aqui, do nosso 24º episódio do Troca de Valor. Assista agora um break, um vídeo, falando um pouquinho da Unimed, que a gente acabou de falar, e também da Uniarp. Com você. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Voltamos! Estamos de volta e para finalizar aqui, passar a régua, Sérgio, irmã Elizabeth, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agora eu quero fazer só um bate-volta aqui, Sérgio. Vou começar por você, tá? E que gostaria que você respondesse assim de uma forma, de repente até numa palavra, tá? Vamos lá. Começando, tá? Começando. Vou mais já no fundo lá. Sérgio, pai e Rose. Tudo. Miguel. Porto Seguro. Raquel. Minha muralha. Florianópolis. Paixão. Caçador. Eu posso dizer que foi um novo amigo que eu descobri na minha vida. Conselho consultivo. O conselho consultivo, e aí eu vou fazer um paralelo. Vai. O conselho consultivo e mais duas pessoas, principalmente, a irmã Elizabeth e a irmã Aparecida, os avós que eu não tenho aqui hoje. Legal. Uma derrota. Eu vou falar pra ti, Denilson, eu tive vários episódios assim e eu acho que nenhum deles eu encaro como derrota. Eu acho que eu tive foi aprendizagem e eu tive um desafio, tive um episódio bem marcante pra mim, tu acompanhou isso, todas as pessoas sabem, é público. Mas eu acho que eu saí mais forte daquilo ali e saí mais humano. Uma grande vitória. Para mim, uma grande vitória foi a gente conseguir, junto com a irmã e com quem está lá hoje dentro, a gente trazer o serviço de cardiologia para o Hospital Maicê. Legal. Vamos lá! Elizabeth Lima. Bem, vamos achou lá. que ia passar em branco? Pois então, é. vamos lá. Vamos começar também, eu não vou fugir da regra. Expedito e Maria. Ai, aconchego. Vamos lá. Cornélio, Procópio ou Paraná? Hoje saudades, mas é o chão de fábrica. Vamos lá. Congregação Irmãs dos Santos Anjos. Escolha por opção de segmento de Jesus Cristo. Bacana. Caçador. Caçador, aprendizado, conquista e realização. Agora, Sérgio Schmidt Júnior.
Meu irmão, mais novo, mais velho, às vezes pai, às vezes amigo, às vezes, que eu vou dizer, companheiro mesmo. É como diz um confessor. Elizabeth Lima. É a minha segunda mãe. Olha só. Bom, gente, teria mais aqui. Irmã Elizabeth, quero que a senhora fique muito à vontade, tá? Lhe agradecendo desde já pela sua presença, pela sua energia, lhe agradecendo por tudo aquilo que a senhora já fez, e eu vou falar aqui por mim, juntamente com uma equipe que a gente sabe muito bem, começando desde aquele senhorzinho lá, que vai lá colocar os pellets lá na caldeira. Seu João, tá? Até o presidente do conselho, tá? Muito obrigado. E fique à vontade para a senhora, por favor, se despedir aqui e fazer as suas considerações finais. Foi olhando, né, troca de valores, eu fiquei imaginando que foi mais que uma troca de valores. Aqui eu considero que foi um baú, aonde essa troca ela vai preenchendo a gente também de conhecimentos, vai reforçando nossos valores, vai fazendo com que a gente também, às vezes, no desânimo, a gente se apaixone de novo pela causa que a gente defende. Ele foi um pouco de oásis para nós. A gente veio para cá um pouco meio corrido, atendendo, o Sérgio estava atendendo pessoas, e de repente a gente veio para cá, entramos num invólucro de luz, onde a gente viveu essa experiência tão bonita de fazer a memória, né, contada aqui, memória às vezes dolorida, mas necessária, mas muito bom poder estar aqui, agradecer a todos e tantas coisas boas que a gente já fez acontecer no hospital. Aqui vem borbulhando na gente um monte de coisa boa que o hospital já fez. Mas eu gostaria só de encerrar dizendo que uma das desafios que a gente fez grande foi antes da pandemia, foi a aventura de fazer aquela campanha das cirurgias de catarata, que foi mais de 3 mil pessoas, né? 3.500 pacientes superados. Em 2 momentos que a gente vai dizer de pessoas que chegaram ali sem enxergar nada por causa da catarata e sair dali e querer comer um pastel enxergando que estava comendo um pastel. O que você vai dizer dessas pessoas? Então, assim, ontem a gente lembrava disso. Só um dos sinais, né? Então, é só gratidão no coração. Raízes, né? A memória faz com que a gente olhe para a raiz, como uma planta, e os nossos olhares faz com que a gente olhe para o horizonte, né? Importante da vida é deixar legado, né? Foi isso que Jesus fez quando passou por aqui. E ele passou fazendo bem. Então, eu penso que é essa a nossa missão. Olhar para as raízes, que é a memória, nunca ignorar a raiz, que é a memória, e estar com os olhos voltados para o horizonte, que a gente quer sempre fazer o bem. Obrigado, muito obrigado. E eu sei que, senhora, a gente vai encerrar e vai ficar vai ficar lembrando, poderia ter lembrado de tantas outras coisas, né, Sérgio? Sérgio, irmã agora passou da linha. Sérgio, cara, muito obrigado, tá? Primeiro, obrigado por você escolher Caçador para você passar esses últimos 10 anos, e eu espero que tenha mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10, que quando você tiver com 123 anos de idade, você diz, Caçador aqui, que eu vou ficar. Muito obrigado, tá? Fique à vontade por você usar aqui desse espaço, desse humilde projeto nosso. Eu espero que a gente tenha retratado aqui um pouco da tua história, que se confunde nesses últimos 10 anos com a história de muita superação do Hospital Maicé. Muito obrigado, Denilson. Eu falei isso na semana passada, na verdade, não foi eu que escolhi Caçador, foi Caçador que me escolheu. Então eu agradeço, eu falo sempre isso para a irmã e para
o conselho, que é as pessoas que a gente mais tem contato. Eu acho que, né, na verdade, é aquilo que a irmã falou, né? É uma trajetória, é uma caminhada. Eu agradeço por poder estar tendo esse desafio de poder estar auxiliando um pouquinho e eu uso muito as palavras que a irmã falou, né? A gente poder deixar, ter um legado, tem as reclamações, tem as dificuldades, mas também tem muito mais superações e alegria. Então, quando passar lá na frente, olhar um pouquinho, o meu filho vai dizer, meu pai ajudou a fazer isso aqui. Eu acho que é o discurso que eu sempre falo para a irmã e a gente fala das alegrias e a irmã retratou uma situação. Eu vou fazer só aqui um paralelo e tu sabe disso porque tu estava lá com a gente naquele dia do mutirão, quando aquelas pessoas começaram a chegar e muitos não podiam enxergar, muitos não tinham como ir embora. E teve um dia que tu ficou até mais tarde lá, que tu ajudou um senhor a pagar o táxi para poder voltar para Campos Novos. E ele te agradeceu porque ele já estava vários anos sem poder enxergar. Então, muitas vezes a gente acha que não tem impacto na vida das pessoas, que a gente não pode mudar porque eu não tenho posse, não tenho condições, mas muitas vezes é uma palavra, é pegar ele pela mão, poder levar até o carro. E eu falo isso para ti brincando porque tu sabe que no dia lá, chegou 4 horas da manhã que a gente começou a fazer o mutirão, e a gente conversando pensou o que a gente vai oferecer. E tu ligou para um parceiro que tinha chimarrão para fazer Fizemos de tudo lá. As outras voluntárias que trouxeram pão. café, pão, e tu tava lá com o megafone. Tu lembra? Gritando na frente do hospital. Não, vamos fazer a fila aqui e tal. E pra gente passando num processo, né, irmã, de reforma, de obra. E, assim, ali a gente viu a importância do poder público, da comunidade, todo mundo junto, e realizar um trabalho de superação que eu acho que trazer dignidade para as pessoas, né? A gente fazer as pessoas terem amor próprio, né? Uma pessoa que estava há 5 anos esperando uma cirurgia voltar a enxergar, ver o neto dela, foi o que ele falou para ti. Eu vou chegar em casa e vou ver o meu neto. Então, acho que agradecer, te parabenizar pelo projeto, pelo programa, realmente essa troca de valor, eu sempre falo, a gente aprende todo dia. Acho que todo dia a gente sai de casa, eu principalmente buscando abrir uma porta e ser amigo de todo mundo, na verdade, tenho as minhas opiniões, as minhas convicções, mas eu acho que muitas vezes, se tu não puder agregar e construir com as pessoas, pelo menos não seja desagradável, rude, deselegante, seja gentil, educado. Então isso a gente aprendeu bastante junto nessa nossa jornada. Gente, agora eu quero só convidar você, Sérgio, e a irmã, aqui no nosso painel. Fiquem à vontade, pode escrever o que vocês quiserem. Por favor, para mim vai ser uma honra ter o registro que nesse dia 7 de março, quem esteve comigo aqui foi Elizabeth de Lima e Sérgio Schmidt Júnior. Vamos lá, vamos assinar. Opa, vai lá, Sérgio. Cuidar da vida. Sempre. Essa assinatura aí salva vidas. Fique à vontade. Acho que vou assinar junto com a irmã. Aí. Gente, mais uma vez, Sérgio, obrigado então por vocês estarem com a gente, irmã Elizabeth. Esse foi o nosso 24º episódio do Troca de Valor, recheado de muita história, de muita reflexão, de muito exemplo, de muita superação. Um grande abraço para todo mundo e aguarde o 25º, que vai estar sensacional. E os cortes também dessas duas figuraças aqui. Valeu, gente, um abraço para vocês.